Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Pereira, devidamente apresentado e falou finalmente por que ele escolheu o Timão e os seus objetivos, claro, dentro do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, de cara eu já vou deixar uma coisa bem clara aqui. É muito bom ouvir o Vitor Pereira. É muito legal. Um cara que tem conceitos táticos muito bem definidos e muito amplos, né? É muito legal conversar sobre isso, porque ele tem um entendimento do jogo que a gente não costuma ver por aqui. Especialmente na sua explanação. É um cara que conversa abertamente. Muitos treinadores, é óbvio, eles têm dentro do seu dia a dia, nas suas preleções, nas suas apresentações e nos seus estudos, obviamente, conceitos táticos bem definidos para poder implementar a sua metodologia, né? Só que a gente não vê muito isso nas coletivas. Não vê muito isso o técnico expondo de que maneira ele gosta de ver o lateral jogando, as suas linhas defensivas, a parte ofensiva, as características dos jogadores adaptado a certos modelos táticos e tal. É muito legal porque ele praticamente fala sobre isso o tempo inteiro, mesmo quando ele vai responder uma questão sobre o elenco do time, o elenco do Corinthians, ou sobre como determinado jogador pode se encaixar e tal, ele já vai para uma análise tática que esclarece muita coisa, né? Faz a gente enxergar o jogo de outra forma e perceber, poxa, é verdade, esse jogador se encaixa muito mais nesse modelo, esse time pode render mais dessa forma. Então, assim, estou muito empolgado com a chegada do Vitor Pereira, porque acho que ele vai acrescentar muita coisa. Não só no jogo, porque o jogo ele é muito complexo, ele é muito aleatório, né? Você tem que criar mecanismos para minimizar essa aleatoriedade, para tentar controlar algo que é completamente incontrolável. Mas também nas suas coletivas, nas suas entrevistas, no seu jeito de conduzir o trabalho, vai ser muito interessante. Eu separei alguns trechos dessa entrevista coletiva e a primeira pergunta, que foi do Flávio Ortega, da ESPN, foi exatamente sobre a qualidade do time, que é muita, né? O Corinthians tem jogadores de muita qualidade, tentando dar para esse elenco, para esse time, uma intensidade que ele gosta e, ao mesmo tempo, em pouco tempo. Então, como casar tudo isso, né? E aí ele falou que já se divertiu, inclusive, nos treinamentos que ele teve durante a semana e que realmente atestou a qualidade do time. Isso ele pôde confirmar. E que, por conta disso, vai ter que ser um jogo de muita posse. Vai ter que ser um jogo de muito controle. Porque realmente os jogadores têm essa capacidade. Quando você controla mais a bola, você teoricamente corre menos, se desgasta menos e faz o adversário correr atrás dela. Quando você tem mais a posse, e se você consegue, obviamente, criar mais chances de gol, você está muito mais próximo da vitória. Esse é o objetivo do Vitor Pereira com esse elenco que ele tem à disposição. Ele falou sobre, inclusive, que o ideal, né, e é o que ele pretende junto da sua comissão técnica, é deixar os jogadores, as características dos jogadores confortáveis ao jogo que ele pretende implementar. Então esse casamento, ele realmente é delicado, demanda tempo, mas pela qualidade alta, pelo nível de jogadores que o Corinthians tem, ele entende que isso pode ser feito de uma forma até mais rápida. Mas realmente o desafio dele é adaptar características desses atletas ao tipo de jogo que ele gosta. E ele gosta de um jogo de posse, ele gosta de controlar a bola, mais do que controlar o espaço, para poder obter os seus objetivos. Falou também sobre equilíbrio, né, entre qualidade técnica e parte física, que vai ser um desafio. Ele falou sobre isso também, sobre pontos negativos, como, por exemplo, o calendário, sequência de jogos, e ele vai ter que adaptar muitas vezes um treinamento de uma carga mais excessiva para determinados atletas, para outros nem tanto, especialmente aqueles que vão acabar jogando mais tempo. Então, tudo isso vai ter que ser equilibrado. E outra coisa que eu achei muito interessante, dentro desse controle de posse de bola, também se encaixa o perde-pressiona. O que é o perde-pressiona? Quando você perde a bola, quando você tem uma finalização que ela vai equivocada, que o goleiro defende, e aí a posse fica do adversário, ou que a bola vai para fora, e aí tem um tiro de meta e tudo mais, ou mesmo quando você perde a bola no setor ofensivo, imediatamente você subir a sua linha para roubar essa bola já no campo ofensivo, para poder desgastar menos esses jogadores e não fazer o vai e volta. O que é o vai e volta? Por exemplo, você vai fazer uma construção ofensiva, você perde a bola, esses jogadores retornam para fazer o bloco baixo e se defender, depois eles voltam para o ataque. Esse vai e vem desgasta muito pelo nível de atletas que o Corinthians tem, inclusive pela idade um pouco mais avantajada, né? Acima dos 30 anos, muitos jogadores assim. Então você
Quando roubar a bola já no campo ofensivo, você corre menos metros e o teu jogo fica muito mais naquela intermediária ofensiva, subindo inclusive a linha de defesa. Claro que isso é um risco, né? Porque numa bola longa, tendo um jogador adversário muito rápido, você pode quebrar essa linha. Mas aí é cobertura, é treinamento, é planejamento, tudo isso para tentar evitar maiores problemas. Sobre o tempo de contrato, achei interessante a pergunta do Thiago Salazar da Gazeta. Por que apenas 9 meses, né? Muita gente imaginou que ele fosse até o fim da gestão do Ilho, 2 anos de contrato, ou quase isso, né? E ele explicou que quando ele saiu do Porto para a Arábia Saudita, ele fez um contrato de 2 anos. E ele é um cara muito emocional, muito intuitivo. Ele precisa tomar suas decisões no momento em que ele sente o que ele deve fazer. E depois, quando ele fechou esse contrato de 2 anos com a Arábia Saudita, depois de 1 ano, ele queria ir embora. E, obviamente, não pôde, ou melhor, ele acabou conseguindo, mas teve que pagar uma multa. E ele prometeu para ele que nunca mais ele faria um contrato de 2 temporadas. Na China, ou onde ele passou, ele renovou sempre de ano em ano. E disse que não tem problema nenhum, depois desta época, né, do final dessa temporada, chegar à conclusão, ele e o clube, se a coisa estiver andando bem, se ele estiver feliz, ele renovar por mais 1 ano. O Corinthians também, o clube tem que saber se é legal permanecer, se é legal renovar. Então, isso será discutido ao final dessa temporada. E por que o Corinthians? Aí também achei legal. Porque ele disse que realmente a primeira opção dele, é óbvio que era a Champions League. Era a Liga dos Campeões, onde ele já jogou, onde ele sempre mira. E ele tinha esse objetivo, mas foi reconsiderando, foi entendendo o tamanho da Libertadores, que também tem uma representatividade mundial, foi tendo mais contato com os adeptos, e eu achei isso muito legal, foi percebendo a dimensão do Corinthians, da torcida do Corinthians, da pressão que é, do desafio que é, do carinho que é, da massa corintiana, invadindo, né, perfis em redes sociais, mesmo que o Instagram até pouco tempo era fake, né, agora ele já tem um oficial, mas enfim, ele tomou conhecimento, obviamente, né, de todo esse apelo popular que tinha dos torcedores e do jeito de ser do Corinthians, da torcida, do clube, enfim, e começou a se interessar. E aí houve uma nova negociação e ele acabou optando pelo Corinthians. E sobre o que ele quer deixar para o Corinthians, né, o que ele gostaria de deixar, eu achei que ele fosse por uma linha de algum legado tático, algum jeito de jogar bacana, alguma mudança na filosofia, na mentalidade, mas não. Ele foi exatamente no que o torcedor mais gosta. Apesar de tudo isso, apesar do trabalho, apesar de tudo de novo que a gente imagina que vai acontecer, ele disse que o principal legado são títulos. E eu acho que nesse ponto ele já entendeu como funciona o futebol, né? Porque não basta... É óbvio que é legal você fazer um grande trabalho, e eu sou um cara que elogio muito mais grandes trabalhos do que apenas trabalhos vencedores, mas é preciso entender que ainda o resultado é o mais importante. Ainda o objetivo maior tem que ser a conquista, porque é isso que marca, é isso que chancela o trabalho, é isso que define muitas vezes um trabalho. Porque o futebol vive disso, você depende de premiações, autoestima, quadro associativo melhora, prestígio internacional, patrocinadores, tudo melhora com o título. E vai ser uma temporada muito difícil por conta dos 3 clubes que mais investiram nos últimos anos e que estão aí ponteando, né, os campeonatos, como Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Eu fiz essa seguinte figura recentemente, né? Esses 3, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, eles estão jantando numa mesa. E o Corinthians pegou uma cadeira e se convidou. Tipo assim, eu quero fazer parte dessa mesa também. Ou bateu numa porta, né? Eles estão lá reunidos, o Corinthians bateu na porta e diz assim, eu quero entrar aí também. Esse é o recado que o Corinthians dá quando ele contrata esses jogadores e quando traz um técnico de altíssimo nível como o Vitor Pereira. Estou bastante otimista em relação à temporada corintiana. O futebol depende de muita coisa, é muito complexo, muitas variáveis, né, determinam que um time seja vencedor, outro não. Mas eu acho que o caminho, pelo menos, está sendo traçado. O caminho mais correto está sendo traçado. A expectativa é alta e não é por acaso. O Vitor Pereira realmente tem se mostrado um cara diferente. Vocês gostaram da apresentação dele? Já tem um clássico nesse sábado, né? Que é melhor cartão de visitas que uma vitória, ou pelo menos uma boa atuação? Vamos acompanhar. Comentem aqui o que vocês acharam, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!